Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje, quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024. Quase terminando aí, né, a lição de número 6, né? Nós não terminamos hoje porque amanhã ainda tem um estudo adicional. Vamos falar com Deus para a gente começar o nosso estudo? Feche os seus olhos e curve a sua fronte. Nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, porque chegamos até aqui. Obrigada, Deus, por essa semana que tem sido de grande aproveitamento, que temos aprendido histórias maravilhosas, né, que o Senhor tem cuidado de nós. Nos ajude a ser pessoas melhores a cada dia, a fazer, Senhor, o nosso melhor possível nas pequenas e nas grandes coisas. Que as pessoas, ao encontrarem conosco, vejam que temos alguma coisa diferente e a gente pode dizer que é Jesus que habita em nós. Perdoe os nossos pecados, por favor, Senhor. Não leve em consideração os pecados da nossa mocidade. Senhor, mas obrigada pelo teu amor e teu carinho sobre cada um de nós. Cria em nós um coração puro, renova dentro de nós um espírito inabalável. Senhor, façamos que tenhamos fé, Senhor, que move montanhas. Senhor, nos revista com as tuas armaduras. Nos livra, Senhor, de todo mal, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Nos revista, Pai, de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir o dia mal. É isso que te pedimos e agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém. Você já está preparado aí? Com a sua lição aberta, com a sua Bíblia aberta? Né? Como eu falei, hoje quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024. E o título que nós vamos estudar hoje é esse aqui, ó. Cuidado com o fermento dos fariseus. Né? Para que a gente usa fermento? A fermento é para poder dar volume, para crescer, não é verdade? Quando a gente vai fazer um bolo, a gente coloca ali uma colher, né, de fermento. Quando a gente vai fazer um pão, né, para que aquele bolo cresça, para que aquele pão cresça, a gente usa fermento. Então, olha só, cuidado com o fermento dos fariseus, né? E começa com uma pergunta: que atitude dos fariseus decepcionou Jesus? Qual foi a atitude? Nós vamos saber agora. Marcos, capítulo 8, versículos de 11 a 13. Eu vou ler para você. O título, né, desses versículos é esse aqui, ó. Os fariseus pedem um sinal do céu. E saindo, os fariseus puseram-se a discutir com ele e tentando pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Né? Olha só, eles queriam um sinal, né? Mas Jesus disse que não seria feito sinal algum. E aí você vai responder essa pergunta, né? Que atitude dos fariseus decepcionou Jesus? Porque Jesus não mostrou seu poder para convencer aquelas pessoas? Essa questão nos leva ao final de Marcos 3, em que Jesus falou sobre o pecado contra o Espírito Santo. Se os ouvidos e os olhos estivessem fechados, milagres e sinais do céu não serão capazes de convencer, mas seriam descartados como tudo o que aconteceu antes. Mesmo os milagres não são suficientes para convencer os incrédulos obstinados. Gente, não há nada que possamos fazer. Jesus não tem como fazer nada se a pessoa não quer crer nele. Não adianta, né? E aqui pede para você ler. Leia Marcos, capítulo 8, versículo de 14 a 21. Aí você vai ler na sua Bíblia, tá bom? E vai responder essa pergunta aqui na sua lição. Do que os discípulos haviam se esquecido? E que verdade Jesus destacou? Você vai responder aí. Jesus aproveitou a oportunidade para alertar os discípulos contra o fermento, entre aspas, dos fariseus e de Herodes. Marcos capítulo 8, verso 15. Ou seja, os ensinos deles.
Mas os discípulos entenderam mal e pensaram que Jesus estivesse falando sobre comprar o pão físico. Como geralmente acontecia quando os discípulos não entendiam alguma coisa, Jesus lhe deu instruções. O Senhor fez uma série de perguntas, sendo as primeiras questões retóricas, expressando o seu desapontamento por eles não terem compreendido sua missão. As palavras de Jesus lembram o que ele disse em Marcos, capítulo 4, de 10 a 12, sobre pessoas de fora que não entendem. Suas palavras fortes tinham como objetivo despertar os discípulos de sua letargia espiritual. Em Marcos 8, 19 e 20, Jesus fez perguntas simples sobre quantos cestos de pedaços de pão eles tinham recolhido para depois que ele alimentou os 5.000 e os 4.000. Essas perguntas tinham o objetivo de ilustrar que eles deveriam ter entendido que a limitação de recursos não era barreira para Jesus. Sua última pergunta também é retórica. Vocês ainda não compreenderam? Marcos 8, 21. Afinal, pense em tudo o que eles já tinham visto e vivenciado com Jesus. Mas eles ainda não tinham compreendido. E nós? Isso aqui serve para mim e para você. O que Deus tem feito na minha vida? O que Deus tem feito na sua vida que você ainda não compreendeu? Que é o cuidado de Deus com você? É o cuidado de Deus comigo, nas pequenas e nas grandes coisas. O que está faltando mais eu entender o amor de Deus sobre mim e ter uma vida diferente? E ter uma vida baseada nos princípios e valores de Deus? Na verdade, né? Que é a palavra de Deus, na verdade, que instrui, que liberta, que cura, que renova, que é isso aqui, ó, a Bíblia. Né? O que está faltando? E aqui no rodapé tem uma pergunta. Como manter o coração e a mente abertos à realidade do amor de Deus? Pense nas evidências da atuação de Deus. Às vezes, porém, por que parece tão fácil duvidar? Por quê? São perguntas para você responder, considerar para você mesmo, amém? Olha, muito obrigada por sua companhia, que Deus te abençoe. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito, deixa um like para mim, visita meu Instagram, Gisele com 2L Soares Oficial, divulga esse vídeo, vamos fazer esse canal crescer, amém? Um abraço carinhoso para você e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.